Olá, YouTube! Hoje iniciarei um novo quadro no canal analisando algumas das músicas dos videogames. E a primeira selecionada foi a Save Team do Resident Evil 4, que é uma música muito boa e tem algumas razões do porquê essa música ela pode ser ouvida em looping quase que eterno e ela não se esgota. E eu vou explicar aqui pra vocês os conceitos musicais por trás desta obra, assim como farei com outras músicas. Inclusive, se vocês quiserem ouvir outra análise referente ao Resident Evil 4, seria muito interessante trazer, por exemplo, Save Room do Code Veronica, que também tem uma música muito boa. No Resident Evil 4, a gente tem uma coisa muito interessante, que é a questão dos efeitos sonoros. Nos antigos jogos do Resident Evil, principalmente na época do PlayStation 1, os sons eram mais sintetizados, não tinha tanta liberdade assim com questão de criação de sons reais. E aqui no Resident Evil 4 a gente tem um coro muito interessante acontecendo no fundo dessa música. A gente tem a presença de vocais humanos. E essa é uma da razão dessa música ser tão refrescante quando a gente aperta a máquina de escrever. Porque o universo do jogo está situado em um lugar onde os seres humanos são animalizados, não são tão humanos assim. E as vozes são rasgadas, são dissonantes. Quando a gente chega no Save Room, a gente tem uma voz de um coral afinado em consonância na escala de Mi menor. Essa consonância desse vocal faz com que você se sinta em casa, se sinta confortável, se sinta em um lugar que de fato você está seguro. Vamos dar uma ouvida neste coro, principalmente na parte harmônica da música, e depois a gente vai analisar a melodia, por que essa melodia ela pode ser ouvida 1000 vezes e ela nunca se esgota. Vamos ouvir primeiro o coro aqui. Percebe esse baixo também, esse timbre desse baixo é absurdo, cara. Tá ouvindo? Bem aguda, essa nota bem aguda, mas é bem humanizada. E a gente tem um Mi sendo tocado. Agora, quando a gente analisa a melodia da música, esse é o grande trunfo dessa trilha sonora. É uma melodia que se repete sempre igual e ela nunca toca a nota Mi, que seria o centro tonal. O que isso faz com a música? Bom, se você tem uma melodia que ela vai... Ela nunca vai pra cá, ela nunca resolve, né? Ela sempre tá tocando as notas em volta do Mi. Ela nunca vai pro Mi. Ou seja, ela estabelece um terreno que não é solucionável. E essa falta de solução para a melodia faz com que ela se torne um loop imperfeito. Porque a gente não tem a resolução. Então a gente vai sempre procurar algum som para estacionar e a gente nunca vai ter esse som. É por isso que essa música ela pode ser ouvida por várias horas. É por isso que os caras postaram no YouTube versão de 10 horas, versão de 5 horas estendida, e a pessoa ouve essa música enquanto escreve, enquanto faz qualquer outra coisa, porque é uma música muito relaxante. Ela não te dá resolução na melodia, ela te dá resolução nos corais, né? Apenas a cama harmônica dessa música, ou seja, a sucessão de sons, de efeitos sonoros, tocam este Mi, que na verdade é o centro tonal, que é a nota mais importante, a nota que define essa escuridão que aqui a gente tem, porque a escala de Mi menor é uma escala escura no círculo das quintas, se a gente for pensar em uma ótica harmônica. Mas a gente só tem essa resolução por meio do vocal, que é muito sutil e que é um efeito sonoro que fica de fundo. A melodia nunca vai lá e ela cria esse efeito de looping, porque você quer ouvir de novo, você quer ouvir de novo, você quer ouvir de novo, você nunca se sente 100% satisfeito ouvindo apenas essa melodia. É por isso que é uma música que funciona tão bem. Às vezes você fica lá enquanto você tá no save game, porque de fato é uma música que você espera uma resolução que não chega, e isso é ótimo para fazer looping. Além disso, tem outros efeitos sonoros muito bem colocados aqui, um baixo, um bumbo. Uma das coisas que dá essa característica etérea, não só para essa música de save game, mas para outras músicas de save game, é a não presença de bateria, não presença de rítmica, uma rítmica acentuada, porque a rítmica ela é cansativa e ela não te dá essa energia etérea, porque quando a gente quer criar um som espacial, um som aconchegante, a bateria é um instrumento agressivo, é um instrumento que não combina com atmosferas. Por isso que grandes trilhas sonoras de filmes também
abandonam a bateria, às vezes colocam apenas um órgão sintetizador de fundo e ele que estabelece a harmonia naquela parte para criar tensão ou para criar resolução. A gente não tem uma rítmica, porque a rítmica estragaria toda a essência, tanto que se vocês ouvirem remix desta música que possui a bateria, a energia é completamente diferente. Então a falta da bateria é intencional. Ou seja, a gente tem menos elementos musicais aqui, poucos elementos, tanto em termos de notas musicais, a gente não tem a tônica na melodia, a gente tem poucos elementos em termos de sons, apesar de termos alguns sons que estão acontecendo o tempo todo, e o resultado, é claro, é uma música etéreo que dá vontade de ouvir várias vezes. E agora o último ponto que eu acho que faz essa música muito interessante e muito diferente das outras, de outros save games, por exemplo, são esses efeitos sonoros de vocais ao fundo que a gente não sabe identificar exatamente o que é. São efeitos que são meio distorcidos e que ficam ao fundo da música mesmo. E é claro que eles fazem com que a música fique mais preenchida quando a gente pensa em espectro de frequência, porque se fosse só esse violão, esse som, esse staccato e o coral, e a música ia ficar meio sem peso. Então a gente tem outros efeitos sonoros interessantes que estão com reverb muito alto. O que é reverb? É a caixa onde isso acontece. Esse reverb alto eu imagino que tenha sido proposital também, porque esses efeitos distorcidos, eles, claro, fazem referência aos inimigos que estão presentes no jogo. E como o reverb é muito alto, é como se eles estivessem muito distantes. Então você ouve a distância. Você sente que você está seguro porque eles estão distantes, porque esses sons distorcidos não são a música. Na verdade, são os elementos que você está evitando quando ouve a música. Então isso, para um jogo de terror, claro que o Resident Evil 4 é um jogo mais de ação, mas para um jogo em que você está ali fugindo e tentando vencer inimigos que tendem a ser assustadores, isso é muito bom. Isso é muito efetivo. Colocar essa caixa de reverb bem distante. Vamos ouvir aqui de novo. O som está bem distante. Vamos ver se eu acho um som distorcido aqui específico para falar para vocês. Aí, aqui no ouvido direito. O som distorcido bem aqui embaixo no ouvido direito, tudo muito bem esculpido, né? Eles aproveitam muito bem a questão do lado esquerdo, do lado direito. Então são sons diferentes acontecendo ao tempo todo, e é isso que muda na música. A melodia se mantém a mesma, o baixo ele faz algumas alterações, ele entra mais melódico em algumas partes, mas esses efeitos sonoros que circulam e que estão distantes e que não são facilmente identificáveis, não se sabe de que origem é esse som, fazem com que essa música seja muito prazerosa e que o looping dela seja muito funcional. Essas são as principais razões, pelo menos as que eu consigo identificar aqui na música do Resident Evil 4. E é claro que você pode ter uma interpretação um pouco diferente da minha. Quando a gente fala de interpretação de música, eu trago aqui os elementos da teoria musical, mas eu não bato o martelo. É uma interpretação livre. Mas eu acredito que tudo isso aqui foi muito bem pensado, muito intencional. Os japoneses não costumam brincar em serviço e eles são muito claros com o que eles querem passar. Então eu acredito que cada som aqui foi colocado intencionalmente, cada som que não foi colocado também não foi colocado intencionalmente. A questão da bateria e a questão da tônica na melodia. Eles não querem que a melodia se resolva porque eles querem que você ouça por mais tempo e querem que você fique nesse estado etéreo. Essa é a intenção da música e eu acho que ela foi muito bem sucedida nessa missão. Obrigado por assistir esse vídeo, não foi tão longo, mas eu acho que a música também não é tão longa, então não tem muito mais o que falar a respeito aqui. Espero que vocês tenham gostado e deixem aqui embaixo a recomendação que vocês querem a respeito de qual outra música de jogo que deva ser analisada. Por que a música funciona tão bem ou por que a música não funciona tão bem, né? Por que não trazer uma música que é ruim e explicar o porquê que ela é ruim no contexto em que ela é inserida. Aqui na música do Save Room do Resident Evil 4 não tenho palavras, é uma das melhores músicas de Save Room que existem, assim como a maioria das músicas do Resident Evil. Como eu citei, o Code Veronica, o Resident Evil 2 também tem ótimas músicas de Save Room, mas com uma pegada diferente dessa. E se eu for fazer análise, os motivos serão outros também. Então por isso que eu recomendo que vocês deixem aí seus comentários, eu sempre tô lendo e trago em breve, beleza? Obrigado pela visualização e até a próxima!